Então, nessas ações penais já identificadas, continuidade do depoimento do senhor Alberto Seff, com a palavra ao Ministério Público. Então, continuando, nessas duas conversas, uma com o Márcio Bonilho e outra com o Wagner Bertini, outubro de 2013. O senhor poderia esclarecer esse assunto? O que elas tratam realmente, esse pagamento de 12 milhões, o que é? Referente a valores de propina que eu paguei, adiantei para Camargo e não recebi. Tá. E em relação a essa conversa com o Márcio Bonilho, havia alguma dívida também, especificamente em relação ao Eduardo Leite, é isso? Ou são os mesmos fatos? É isso que eu não entendi. Não. A gente estava falando sobre os mesmos fatos e também estávamos falando sobre o comissionamento da venda de tubos, que uma parte eu repassei ao Eduardo Leite. Tá, então essa conversa com o Márcio Bonilho diz respeito a esse comissionamento de tubos? Sim. Pagamentos ao Eduardo Leite e ao Leite. Paulo Augusto. Tá. O senhor já falou sobre o investimento da GFD, que era feito em hotéis e terreno na Bahia, etc. Eu queria perguntar ao senhor, como que o patrimônio da GFD foi formado? Parte foi formado por recursos que veio de fora e parte foi formado por recursos que eu tinha aqui em espécie, que foi emitidos notas fiscais, eu repassei o recurso em espécie e coloquei, através desses contratos, dessas notas fiscais, o dinheiro dentro da GFD. Então, um passo atrás, esses recursos no exterior, esses recursos em espécie, eram fruto de qual atividade do senhor? Na verdade, foi da minha atividade que eu tive lá atrás, que era atividade de câmbio. De câmbio ilícito? Sim, senhor. O senhor, pelo que eu entendi, o senhor mantinha uma relação com a empresa UTC também para esses investimentos? E sim, o senhor mas totalmente apartado dos assuntos Petrobras. Nesses investimentos com a empresa UTC, os valores utilizados eram esses valores na GFD? Eram valores meus que foram utilizados na GFD. Tá. O senhor Ricardo Pessoa, ele tinha conhecimento... quanto tempo o senhor conhecia o senhor Ricardo Pessoa? Quando conheceu, o senhor poderia detalhar isso? Conheci o Ricardo Pessoa em 2006, 2007. Em que circunstâncias? Circunstâncias Petrobras? Junto com o seu José, circunstâncias Petrobras. O senhor conversava com o senhor Ricardo Pessoa sobre GFD, sobre a forma com que o senhor conseguiria financiar esses investimentos? Não. Deixa eu fazer mais uma ou duas perguntas, excelência, só. Em relação a Galvão Engenharia, o senhor afirmou que recebeu pagamentos durante um longo período. Sim, senhor. Porém, a informação que a gente tem aqui nos autos é que o senhor Ayrton Medeiros Fonseca, ele começou a trabalhar para a Galvão Engenharia a partir de 2009. E não está claro com quem o senhor lidava antes da entrada do senhor Ayrton. É que, na verdade, antes quem lidava era o José Janene. E aí eu passei a lidar depois, quando o senhor José Janene adoeceu, e aí eu passei a lidar diretamente. Mas antes de 2009, o senhor não já lidava diretamente com a Galvão Engenharia? O Dr. José Janene Janene dizia a mim, procura a Galvão, peça que vá falar com o Biratã, que tem o recebimento de tal valor, e assim eu pedia que o Valdomiro fizesse. Tá, então antes da entrada do senhor Ayrton, o senhor tratou somente com o senhor Biratã? Na verdade, eu nem cheguei a tratar com o Biratã. Quem tratava era o seu José Janene, e ele pedia que eu fizesse o recebimento. E aí eu tratava só do recebimento e pedia que o Valdomiro tratasse desse recebimento. Tá bom. Bom dia, seu Alberto. Bom dia, doutor.
Na verdade, eu tenho só um pequeno esclarecimento que eu gostaria de partir de um ponto que o senhor mencionou no seu depoimento, o caso Reneste Coneste, que tem aquelas UGDH, UCH. O senhor mencionou que houve pagamento aqui dentro, através daquela série de empresas suas, e pagamento lá fora. Houve pagamento lá fora através da Odebrecht. Através do Odebrecht. Sim. Eu gostaria de saber que o senhor estimasse o quanto foi pago lá fora e detalhasse de que forma foi feito, de que forma foi operacionalizado e quem operacionalizou. Olha, quem operacionalizou foi eu entregando contas ao César Rocha. Contas que teve contas que foi entregue da senhora Nelma Kodama, teve contas que foram entregues do seu Leonardo Meirelles e teve contas que foi entregue também de um outro operador que era o Carlos Rocha, de clientes deles. Então, mencionar qual a conta diretamente, eu não sei lhe dizer. Eu lembro alguns nomes de contas que eu posso mencionar aqui, que era a DGX, a RFY, a Elite Day. Essas são as contas assim que eu lembro, que eu tenho mais memória, que eu consigo lembrar. Mas eu já detalhei isso um pouco mais no inquérito. É que esse fato aqui diz respeito a uma das ações penais, né? Sim. Então por isso que eu gostaria que fosse detalhado aqui. Ok. Quanto o senhor estimou que foi depositado lá fora a mando da Odebrecht? Eu acho que foi em torno de 7,5 milhões de reais, mais ou menos, transformado em dólar. E quem pediu para o senhor destinar esse valor, ou disponibilizar esse valor lá fora pela Odebrecht? Eu combinei isso com o Márcio Faria, que pediu que eu procurasse o César Rocha e indicasse as contas a ele. Muito bem. O senhor mencionou também que o senhor gerenciava contas da OAS no exterior. É isso? Não. Contas... Não, nunca mencionou isso, doutor Sérgio. Só um pouquinho, ele Porque está respondendo. Estou perguntando se interrogado, ele responde doutor. se quiser. Eu Achei que mencionei... foi uma afirmação do procurador, por isso Sim, que eu... mas aí ele pode responder. O senhor perguntou, o senhor falou isso. O senhor Ele falou ou não responde falou? que não. Eu falei que eu tinha recebimentos de valores nas contas do seu João Procópio da OS. Da OAS. Sim. E de que forma se dava esse recebimento nas contas? E o senhor sabe detalhar que contas? Olha, a conta da Santa Teresa, a conta da Ébano, que eu me lembre, essas duas. E se dava por contratos feitos com empresas lá fora, no exterior. Que empresas essas? O senhor se recorda? Eu me recordo de uma delas, eu acho que é a OS África. OAS África. Depois teve mais uma ou outras, teve algumas, 2 ou 3. Tá. Mas, O senhor chegou a falar em caixa 2 de empresas aqui. sim. Quais as empresas que o senhor fazia o caixa 2? Já esgotou isso. OS e UTC. UTC. O caixa 2 era aqui ou lá fora também? A OS tinha lá fora e aqui. Tá. E lá fora, como é que o senhor movimentava o caixa 2? Eu recebia esse dinheiro na conta que o João Procópio gerenciava e fazia pagamentos a eles também em contas que ele indicava ou em efetivos. Ou muitas vezes ele precisava desse valor em efetivo aqui, eu disponibilizava aqui. Tá. Estimativa de quanto mais ou menos que cada empresa o senhor movimentou lá fora, o senhor tem? Não tenho assim de cabeça, de memória não tenho, mas deve ser coisa de máximo 10 milhões de dólares aí da OS, acho que no máximo, e da UTC acho que, não me lembro, uma coisa de 1 milhão, 1,5 milhão, máximo 2 milhões de dólares. Muito bem, da minha parte sou satisfeito, excelência. Certo. Antes então de passar a palavra aos defensores, devido ao adiantado da hora, nós fazemos aquela interrupção e retomamos 1h30. Certo?